noite, meu nome é Pamela Barbosa Cofia, sou estudante do curso Educação do Campo e hoje eu vou apresentar uma aula online de Geografia sobre os elementos morfoclimáticos do Brasil. Vamos dar início. Então, os domínios morfoclimáticos do Brasil. Quais são os domínios? O Brasil é o quinto maior em extensão territorial do mundo, então ele possui uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais. Como ele é o maior em extensão territorial, ele tem uma grande diversidade, e foram classificados para melhor entendimento e análise. Os diversos elementos que constituem sua paisagem, tais como o clima, a vegetação, a hidrografia, o solo, a fauna. Então, são 6 grandes unidades do território brasileiro. E estabelece associação com esses elementos, Os domínios devem ser entendidos como síntese dos diversos elementos da natureza. Então, agora a gente vai dar Vamos conhecer quais são esses 6. Então, ele foi dividido em 6. O amazônico, o cerrado, mares e morros, e caatinga, araucária e pradarias. Como a gente pode ver, o amazônico é o maior em extensão, depois o cerrado, e depois a caatinga é o maior e o segundo são esses. Depois os outros são meio parecidos no tamanho, Agora a gente vai ver bem certinho quais são os tamanhos e quais são esses elementos. Então, a área aproximadamente do Amazônico é 5 milhões de quilômetros quadrados. Como ele está situado no norte brasileiro e é o maior da região morfoclimática, do Brasil. Então, ele equivale a 60% do território nacional. Está localizado nos estados de Amazonas, Amapá, Acre, Pará, Maranhão, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Os principais: Manaus, Belém, Rio Branco, Macapé e Santarém. Agora a gente vem ver aqui a imagem, do Amazônico. Então, são terras de baixa altitude, depressão e planícies aluviais. Os planaltos cobertos pela extensão de floresta latifoliada e equatorial amazônica. É banhado pela bacia amazônica, Então, é formado por terras de baixa, A região enfrenta um gravíssimo, degradação ambiental. Então, a gente está vendo falar, agora bastante sobre as queimadas, Então, ele está enfrentando essas queimadas, que vem devastando a região, cada dia mais. O domínio morfoclimático do cerrado, E aqui voltando no Amazônico, não só as queimadas, mas também a desmatamento, destruição pela mão do homem também. Todos esses efeitos. E o cerrado. Então, a cerrado é a bacia hidrográfica brasileira, então possui 3 bacias importantes que a gente tem que falar: a amazônica, a são franciscana e a paranaenca. Então, ele é formado pela própria vegetação, O cerrado. E é importante também isso ter as principais bacias que eu já falei. Então, ele é a segunda maior extensão com 48 milhões de hectares. E os estados que fazem parte são Mato Grosso do Sul, Tocantins, parte sul, Goiás, Bahia, parte oeste, Maranhão, parte sudeste e Minas Gerais, parte noroeste. Como a gente está vendo aqui nos slides. E as mais importantes são Brasília, cidades, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Palmas, Montes Claros. Agora a gente tem a imagem aqui do cerrado, Ele possui a própria vegetação, como eu já tinha falado, e é constituído por chapadas e chapadões. Uma delas, exemplo, é a Chapada dos Guimarães e dos Veadeiros.
Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o clima, né? Então, ele possui terras e planaltos sob influência do clima, né, tropical, e a vegetação é arbustiva e rasteira, que é a ausência, né, de arbusto e árvores. Então, uma vegetação bem rasteira. Então, esses solos, eles são considerados bem pobres de ácido e não poderia ser utilizado para agricultura. Mas eles estão tratando os solos com calcário no solo e estão conseguindo, né, utilizar para agricultura. E eles estão cultivando soja, feijão, arroz e outros produtos. Os principais são esses. Agora já nós vamos ver os domínios da Caatinga. Ele fica no nordeste, né? Então é uma região, abrange o território dos polígonos, né? Que é uma cidade que um estado que é a região, né, que tem a falta de água ou baixo, né, em longos períodos. Então é uma extensão de 850 km² e os estados são Ceará, partes do estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. E as principais cidades são Grato, Petrolina, Juazeiro e Juazeiro do Norte. Os domínios morfoclimáticos da Caatinga são: então, ele é uma região sertanejo nordestino de areia e planaltos. Área de planalto, né, sob influência de clima semiárido. Então, é um clima bastante seco que favorece a vegetação cactares, que são por cactos, né, que a gente tem aqui na imagem, ó. E bromeliáceas, que são bromélias e árvores. Então, a gente pode destacar o extrativismo vegetal que eles produzem, fibra como caroá, o sisal e a piaçava. A tradicional ocupação do domínio é a pecuária extensiva de corte, com baixo aproveitamento, né? Agora a gente vai ver os morfoclimáticos dos mares e morros. Ele tem uma área aproximada de 1000 km². Estende-se do sul do Brasil até o estado da Paraíba. Situada no litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. No interior do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E há cidades importantes para a economia do país, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Florianópolis e outras. E os domínios morfoclimáticos dos mares e morros. Então, como é que ele é a faixa litorânea, como eu falei, do Brasil, desde o nordeste até o sul do país, né? O clima lá. É formado por uma intensa ação erosiva, né, na sua estrutura cristalina das serras do mar e da mantiqueira. Terra cristalina e do espinhaço, área de relevo planático, né, com morros arredondados, clima tropical e quente, né, e úmido, onde havia originalmente a Mata Atlântica. Domínios, e esse domínio, né, sofreu bastante influência do homem, né, e essa consequência são a degradação do ambiente, né. Essa influência teve pelo aumento muito populacional, né, então começou a não ter espaço, eles começaram a fazer casas nos morros, né? E como a gente viu anos atrás em Santa Catarina, aqueles deslizamentos, né, que alagou as cidades e destruiu muitas casas, né? Casas feitas em morros. É um exemplo para a gente intensificar aqui. Esse processo erosivo que esse domínio sofre em decorrência do seu relevo, né? E do clima úmido. Agora nós vamos ver da Araucária, né, que é no sul paulista até o norte gaúcho.
está associada, né, à média de altitudes entre 800 e 1.300 metros, na área com terra roxa, exemplo Paraná. É uma área de 400 km². As cidades importantes são Curitiba, Ponta Grossa, Caxias do Sul, Lages, né, Passo Fundo, Chapecó e Cascavel. E as cidades importantes são Curitiba, Ponta Grossa, Lages, Caxias do Sul, Passo Fundo, Chapecó e Cascavel. O clima, né? O clima e a vegetação do solo. Qual é? É uma vegetação tipicamente aciculifoliada, né? Que é em formas de agulhas, folhas, né? Que também pode ser chamado de mata dos pinhais. Possui também um grande aproveitamento de madeira e erva mate. A devastação desse domínio está associada à intensa ocupação agrária, em especial café e soja. Então, o desmatamento é para o cultivo, né? E a ocupação agrária tem uma forte influência aí. Agora nós vamos ver a região das pradarias, né? Que é a região da minha cidade onde eu moro, né? Que eu moro na cidade de Itaqui. O extremo sul brasileiro e sudeste gaúcho. A extensão é de 80 km² a 45 km². (80.000 e 45.000, né? As cidades são Uruguaiana, Bagé, Alegrete, Itaqui e Rosário do Sul. Pelo Pampa ou Campanha Gaúcha, região planáltica, né? O relevo é baixo, o clima é subtropical, a vegetação herbácea das pedrarias, que são pasto natural, né? A ocupação econômica e desenvolvimento nesse domínio é a pecuária extensiva de corte e a rizicultura irrigada, que é o cultivo de arroz, né? Que a gente pode ver bastante aqui na nossa região. Então, eu vou deixar uma atividade para a próxima aula para vocês. Vocês deverão confeccionar um mapa, né, de domínios morfoclimáticos, com as principais características de cada um. Falando as características dos 6. Pode incluir mapas, fotos, imagens, desenhos, o que ajuda a identificar as características de cada domínio, para vocês usarem a criatividade de vocês. Então, eu encerro minha aula de hoje, né? Boa noite.